Olá, a nossa equipe é composta por Francisca Elisiane, Raimunda Neidiane, Francisco Andreildo e José Valnei, e o nosso tema é a ordem Quelônia, que são as tartarugas. Os quelônios ou textudines são répteis da ordem Quelônia, cujos representantes são as tartarugas. Todas as formas de tartarugas identificadas no mundo, elas estão agrupadas nessa ordem Quelônia. E esses quelônios eles podem ser encontrados nos ambientes aquáticos e terrestres. Nos ambientes aquáticos a gente tem as tartarugas marinhas, que vivem no mar, os cágados, que vivem na água doce, e os jabutis, que são as tartarugas terrestres. Então todas as formas de tartarugas, todos os tipos de tartarugas que a gente conhece estão agrupados dentro dessa ordem Quelônia, que também são chamadas de textudinas. A origem desses animais não é bem conhecida, embora o que se saiba é que eles tenham surgido há cerca de 220 milhões de anos, quando o planeta possuía um único supercontinente, que é o que a gente conhece como Pangaea. Acredita-se também que as tartarugas elas tenham surgido a partir de um ancestral terrestre, a partir de répteis, e com o passar dos milhões de anos esses animais eles foram evoluindo, foram sofrendo várias modificações, como a redução do número de vértebras, as costelas acabaram se fundindo, formando a carapaça, a perda dos dentes, que foi substituído por algo como se fossem lâminas, a capacidade de retração da cabeça e membros inferiores para dentro da carapaça, e a adaptação dos membros anteriores e posteriores de acordo com o tipo de ambiente em que eles vivem. Os jabutis, por exemplo, eles possuem os membros mais de um formato cilíndrico. Os cágados possuem patas com dedos com membranas, e as tartarugas possuem os membros em um formato mais achatado, como se fossem remos, justamente para facilitar a natação. Então a gente vê que cada membro é adaptado para o ambiente em que eles vivem. Existem atualmente 13 famílias de quelônios, com 75 gêneros e 260 espécies. Destes, há apenas 6 gêneros, com 7 espécies marinhas. 5 dessas espécies ocorrem em todo o litoral brasileiro. Infelizmente, algumas estão em perigo de extinção. A principal característica dos quelônios é a sua armadura óssea, o casco ou carapaça. Então esses animais eles são facilmente reconhecíveis justamente por causa dessa inconfundível característica, que é uma carapaça recoberta por placas de queratina, que é formada pela fusão da sua coluna vertebral e as costelas, o que acaba lhe conferindo uma certa proteção contra os predadores. Unida a essa carapaça, na parte ventral, existe o plastrão, o que não deixa de ser resultado de uma evolução, porque ao contrário dos répteis terrestres que mantinham essa região ventral protegida justamente pelo contato com o solo, a seleção natural meio que favoreceu o desenvolvimento do plastrão. Então, o conjunto do plastrão na parte ventral e o casco na parte dorsal acabam formando uma caixa óssea rígida revestida por placas de queratina. Os quelônios apresentam respiração pulmonar. As tartarugas marinhas, por exemplo, elas conseguem passar algumas horas submersas e, quando necessitam, elas sobem à superfície, dão uma respirada e mergulham de novo na água. São animais ovíparos, ou seja, eles colocam ovos e as fêmeas elas procuram um lugar para depositar os ovos. A quantidade de ovos vai variar de espécie para espécie. As espécies que são exclusivamente aquáticas, elas vêm à superfície para depositar os ovos, que é o único momento que elas saem das águas, que é para fazer essa desova. E o interessante das tartarugas marinhas é que elas só desovam no lugar onde elas nasceram. Então, por isso, algumas viajam quilômetros até chegar no litoral onde elas nasceram para realizar a desova. Um outro fato bem interessante sobre as tartarugas é que
existe uma espécie de tartaruga, que é a tartaruga oliva, e essa espécie ela realiza um fenômeno que é chamado de arribado, onde milhares de fêmeas dessa mesma espécie elas se juntam e daí elas desovam numa mesma praia no mesmo dia. Esses ovos eles são depositados em ninhos que são cavados pelas próprias fêmeas, e a determinação do sexo ela pode ser genética quanto pela temperatura. Então temperaturas mais altas vão definir mais fêmeas e temperaturas mais frias vão definir mais machos. Quanto ao dimorfismo sexual desses animais, são animais que a gente não consegue definir o sexo antes da maturidade sexual. Então apenas na fase adulta que a gente consegue saber separar a fêmea dos machos. As tartarugas marinhas, por exemplo, elas chegam nessa fase de maturidade sexual por volta dos 25 aos 30 anos. Então é nessa fase que começam a surgir, nas tartarugas em gerais, quando eles chegam nessa fase de maturidade sexual, começam a surgir sutis diferenças que nos permitem definir e reconhecer os machos e as fêmeas. Nos cágados, em geral, as fêmeas elas possuem um casco mais escuro, diferentemente dos machos, que possuem um casco menor. Porém, no casco dos machos pode ocorrer manchas esbranquiçadas. Podem haver diferenças também no que diz respeito à coloração. A cabeça, por exemplo, dos machos, ela pode ser toda escura, e as da fêmea com algumas leves rajadas alaranjadas. E uma outra diferença, isso no geral das tartarugas, é a diferença no tamanho da cauda, que a dos machos ela é bem maior que a das fêmeas. Nos jabutis, os machos vão ser maiores que as fêmeas, porém a principal diferença vai estar no plastrão, onde nos machos eles vão possuir um plastrão mais côncavo, justamente para ter um encaixe sem dificuldade na fêmea na hora do acasalamento, e o plastrão das fêmeas ele vai ser mais reto e até mesmo mais convexo, que é para comportar melhor os ovos. Nas tartarugas marinhas, os machos eles vão ter garras mais longas e caudas bem mais longas que as das fêmeas. Olá, meu nome é Nediane e irei falar um pouco sobre a alimentação dos quelônios. Bom, a alimentação dos quelônios, as espécies de água doce e as espécies de terrestres, no caso, na terra. Eles são onívoros, alimentam-se de peixes, vegetais, frutos e etc. Exemplos de um quelônio terrestre: jaboti, como vocês estão vendo aí na imagem. O jaboti, eles comem verduras, legumes, frutas, insetos, minhocas e até camundongos. Já o exemplo do quelônio de água doce, como vocês estão vendo na imagem, um cágato. O cágato, ele se alimenta de peixes, plantas das margens dos rios, frutos que caem nos rios, insetos e moluscos. Há também as espécies aquáticas, que são carnívoras e se alimentam-se de animais variados. Seus predadores são jacarés, grandes peixes, alguns mamíferos e algumas árvores, variando conforme o tamanho e a espécie. E tem aqueles que se alimentam de ração, de um tipo de uma ração própria para eles, que é aqueles que vivem no cativeiro. Seu aparelho bucal não possui dentidão, porém apresentam lâminas córneas utilizadas para cortar ou rasgar os alimentos. Bom, gente, agora irei falar sobre o sistema digestivo, Os quelônios, têm bico córneo queratinizado sem dentes, como eu já falei, lá na sua alimentação. As glândulas salivares são estruturas lóbulo-alveolares bem desenvolvidas. No caso das tartarugas, que se alimentam de frutas, há um aumento de glândulas salivares secretoras de aminales.
no seu estômago, a presença do alimento estimula a secreção ácida, ou seja, mas o próprio estímulo visual e químico podem induzir a secreção do suco gástrico. Em meses mais quentes, a atividade proteolítica é mais rápida. O seu trato intestinal de tartarugas herbívoras é maior do que de carnívoras para expandir a área de superfície de mutualismo com bactéria. O brânquias das tartarugas também apresenta função exocrina e endocrina, mas assim como os outros répteis, o brânquias exocrino consiste em túbulos mais ramificados do que os acinos e os lóbulos de mamífero. Bom, agora irei falar sobre o sistema excretor. As tartarugas possuem 2 rins ligados a uma vesícula extensível localizada próximo à cloaca para realizar a excreção de compostos à ureia para diversas espécies. Bem, o seu tipo de excreção, depende do modo de vida das tartarugas, onde elas habitam, se é regiões desertas, com baixa disponibilidade hídrica. Elas excretam ácido úrico e uratos, gastando mais energia para conservar mais água no corpo. Já as tartarugas marinhas, por outro lado, elas excretam amônia, ou seja, uma forma que há um gasto menor de energia, porém uma perda maior de água, que além de realizarem osmorregulação pela secreção das glândulas de sal. Bem, a anatomia da tartaruga ela é uma das mais curiosas e difíceis de entender. Isso se dá por conta do seu casco que carrega sobre as suas costas. O esqueleto da tartaruga ele é constituído por uma maior quantidade de ossos e menor quantidade de cartilagem. Sua medula óssea ela é grande e responsável por produzir as células vermelhas e brancas do sangue. Além do mais, seu sistema ósseo ele é dividido em 2 partes, o exoesqueleto e o endoesqueleto. O exoesqueleto ele é composto pela carapaça e o palastrão. E o endoesqueleto ele é composto pelos ossos internos e que pode ser dividido em 2 partes, o esqueleto axial, que trata-se do crânio, as vértebras e as costelas, e pelo esqueleto apendicular, que trata-se dos membros e a bacia. As tartarugas elas possuem cerca de 40 a 50 vértebras e suas costelas se desenvolvem juntamente com as placas costais da carapaça. As suas pernas, curvadas para trás, ocorrem por conta do palastrão. Outro fator interessante é que as tartarugas elas não possuem dentes, e sim bicos córneos, tanto nas mandíbulas superiores quanto nas inferiores. Diferentemente de outros répteis, as tartarugas ela possuem o crânio sólido e não possui aberturas temporais. É formado pela junção de vários ossos pequenos que têm como objetivo proteger seu cérebro. Os ossos do pescoço é o grande responsável por compor sua coluna vertebral. Sendo assim, o réptil consegue se proteger dentro da carapaça, onde as costelas e as vértebras dorsais estarão protegidas pela camada dura de seu casco. O casco da tartaruga ele é formado por uma camada de ossos separados e tem como a finalidade envolver e proteger o corpo do réptil. O seu casco ele é composto por 50 ossos e coberto por 26 placas de queratina. Outra curiosidade interessante do casco da tartaruga é que ele tem um grande poder de regeneração. Por exemplo, caso mesmo seja atingido por fogo, pedra ou predadores, o casco cresce sobre a área afetada, trazendo novamente sua perfeição original. A identificação das diferentes espécies de tartarugas marinhas ela é feita por meio das características externas, como o número de escamas na cabeça, o formato do crânio, o número de unhas nas patas e o número de arranjos de escudos ou placas na carapaça. O sistema respiratório de uma tartaruga vai da boca ao pulmão. A boca inspira o oxigênio
que segue pela faringe e passa pela glote. A glote ela é uma pequena passagem logo após a faringe. Ela funciona como uma barreira entre a faringe e a laringe e a previne que a água do mar entre nos pulmões. Após a glote está a traqueia, que leva os brônquios, posteriormente subdividido em 2 tubos bronquiais conectados ao pulmão. Os pulmões da tartaruga localizam-se sobre outros órgãos vitais, logo abaixo do casco. Quando o ar entra pelos pulmões rosados e esponjosos, os tubos bronquiais ramificam-se em tubos menores, chamados bronquíolos. Eles tornam-se cada vez mais finos e ramificados, até terminarem em alvéolos ou sacos alveolares, onde as trocas gasosas se processam. O oxigênio é absorvido para o sangue e o dióxido de carbono é expelido. Sistema circulatório e cardíaco. A tartaruga marinha ela possui circulação dupla e incompleta, em que o coração apenas possui 3 cavidades, 2 aurículas e 1 ventrícula. A circulação ela é dupla, havendo 2 circulações. Na aurícula direita entra o sangue venoso, vindo dos diferentes órgãos, e na aurícula esquerda entra o sangue arterial, vindo dos pulmões e da pele. Por contração das aurículas, o sangue passa para o ventrículo. Como só há um ventrículo, existe alguma mistura de sangue. Boa noite, eu sou Elisiane e, dando continuidade, eu vou falar sobre reprodução. A reprodução de todos os quelônios é bem parecida. Se dá de forma sexuada, com fecundação interna, onde o macho transfere os espermatozoides para dentro do corpo da fêmea. São animais ovíparos, cujas fêmeas liberam os ovos de seus corpos e os embriões se desenvolvem no meio externo. As fêmeas procuram um lugar para depositar esses ovos, e os ovos eles são depositados em ninhos cavados no solo ou na areia, e esses ninhos eles têm aproximadamente 60 centímetros de profundidade. A quantidade de ovos varia de espécie para espécie, e o período de incubação desses ovos pode levar de 6 a 7 meses. Espécies exclusivamente aquáticas vêm à superfície apenas nesse momento de desova, que ocorre normalmente no período da noite. A determinação do sexo pode ser genética ou pela temperatura do local de incubação. Temperaturas mais altas determinam indivíduos do sexo feminino. O acasalamento geralmente se dá em um macho procurar a fêmea, e é através do cheiro que há o reconhecimento sexual. A partir daí, se inicia a perseguição do macho pela fêmea. Os quelônios, eles apresentam plastrão. O que é esse plastrão? É uma cavidade na parte ventral dos machos e funciona como se fosse um encaixe na fêmea. Em algumas espécies, é comum o macho tentar morder a fêmea na tentativa de imobilizá-la. A pré-cópula se inicia quando o macho consegue montar na fêmea, e logo após ocorre a cópula, de fato, que é quando o macho introduz seu órgão sexual na cloaca da fêmea. O processo de nidificação geralmente ocorre em 5 etapas. Deambulação, que é quando a fêmea procura locais para fazer o ninho. A abertura da cova, postura dos ovos, fechamento da cova com areia ou folhagem e o abandono do ninho.
Quando os filhotes nascem, eles não precisam de cuidado parental. Eles podem retornar ao mar ou ir para a natureza sozinhos. Um fato bem curioso e triste também é que de 1.000 tartarugas, 1 ou 2 chegam à idade adulta. Bom, é isso.